Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Irmãos, eu sei que vocês ficaram de pé, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé mais um pouquinho. Eu quero que você procure uma pessoa, pode ser sua esposa. Eu venho aqui com a pastora, tá? Olha para a pessoa que está do teu lado e faça a seguinte declaração para ela. Você é a imagem do Todo-Poderoso. Amém? Amém. Por que isso? Pode sentar aqui. Por que isso? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente dentro do círculo da igreja, e nós esquecemos que essa pessoa que está ao teu lado, seja seu esposo, sua esposa, o seu irmão, a sua irmã, ele é a imagem e semelhança do Pai. Né? Depois que você aceita Jesus, você volta para os caminhos de Deus, né? Volta a trilhar aquilo que Jesus preparou para você antes da fundação do mundo, você passa a ser a imagem de Deus. Você passa a ser aquilo que Jesus projetou, que Deus projetou para que você fosse nesse lugar. Amém? Então, quando nós olhamos para as diferenças dos nossos irmãos, para as dificuldades que eles têm, para as nossas dificuldades, quando as pessoas olham para as nossas dificuldades, muitas vezes nós temos que relevar essas coisas, porque embora nós sejamos a imagem de Deus, nós estamos em carne. Amém? Né? E infelizmente a carne ela é imperfeita. E tudo aquilo que a carne produz é para a morte, mas aquilo que produz o Espírito que está dentro de nós é para a vida eterna. Amém? Então hoje, nessa noite, eu quero que você abra o teu coração, como o pastor estava orando hoje durante o louvor, louvamos também, falamos sobre isso. Eu quero que você realmente abra o teu coração. Uma vez que nós abrimos o nosso coração, nós deixamos que aquilo que Deus tem para nossas vidas penetre em nós. Né? E é somente através do momento em que isso faz parte, essa palavra torna vida em mim, que nós vamos tomar uma atitude de acordo com aquilo que nós estamos recebendo. Enquanto você não recebe uma palavra que vem dos céus e o teu coração não está aberto para receber essa palavra, isso não vai gerar em você vida. Então você vai continuar procurando alguma coisa, para suprir a tua necessidade, sendo que quando você abre o teu coração, aquilo que entra na tua vida é aquilo que vai te suprir e vai te sustentar. Amém? Então eu quero te levar hoje a alguns lugares na palavra de Deus. Eu voltei aqui alguns anos atrás, usando a Bíblia e anotações. Amém? O Espírito Santo me levou a um lugar nessas últimas semanas, e me fez ver que o livro de Efésios, o primeiro capítulo, e o segundo capítulo, o terceiro capítulo, eles são os 3 capítulos mais poderosos dentro da palavra de Deus. E você vai entender isso hoje. Por que o Espírito Santo me fez ver isso nesses 3 versículos, nesses 3 capítulos? Porque são capítulos que mostram a identidade da igreja, onde nós estamos e com quem nós estamos. E o que nós podemos fazer. Então mostra com muita clareza como a igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido tempo, procurando maneiras de realizar coisas, sendo que se nós deixarmos que aquilo que está dentro de nós flua, ele vai realizar coisas maiores e muito poderosas ao nosso redor do que com as nossas próprias forças. A metodologia ela é boa até um certo ponto. Funciona até um certo ponto, mas é limitada. Mas aquele que habita em você, ele te leva a lugares ilimitados no Pai. Por isso que a palavra de Deus fala que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Você vê que a palavra de Deus ainda não colocou limitações a você e nem a mim. Nós somos pessoas ilimitadas no poder de Deus. A pior coisa para a vida cristã, é você tentar fazer alguma coisa
para receber alguma coisa de Deus. E quando nós fazemos alguma coisa para receber alguma coisa das mãos de Deus, nós estamos voltando à época do Antigo Testamento. Onde nós não éramos, quando o povo que viveu no Antigo Testamento não era merecedor de alguma coisa. Então ele tinha que fazer por onde receber alguma coisa de Deus. Dizer que Abraão, quando saiu da sua terra, o pai fala com Abraão e fala assim: sai da tua terra e vai sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que deixar a sua família, obedecer o que Deus falou e ir para uma terra onde ele não conhecia. Ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que tomar uma posição para poder receber aquela terra de Deus. Se Deus tivesse prometido a Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que ele não conhecia, e ele não saísse, ele não ia tomar possessão daquela terra. Amém? Amém. E nós vemos vários exemplos no Antigo Testamento que as pessoas, para receber uma resposta de Deus, eles tinham que fazer muitas coisas para que Deus respondesse. E muitas vezes, muitas guerras eles perderam porque eles desobedeceram aquilo que Deus estava mandando. Então eles tinham que fazer alguma coisa que agradasse aquele padrão que Deus havia passado para eles. Porque eles não eram merecedores. Eles tinham que fazer por onde ser merecedor. Agora, no Novo Testamento, nós não somos merecedores, continuamos não sendo merecedores, mas nós fomos feitos merecedores por Cristo. Entenderam? Amém. Você não é merecedor por aquilo que você pode fazer. Você é merecedor porque Jesus Cristo te fez merecedor. Amém. Na cruz do Calvário. Amém. Então, por Cristo Jesus, eu sou merecedor de vencer todas as minhas batalhas, de pisar no inimigo, de levantar todas as coisas que Deus quer que eu levante nessa terra, porque Deus me dá a mim a justiça dele. Amém? Amém. Eu quero te convidar, então, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Aleluia, no capítulo 1, versículo 3. Você deve estar estranhando que o pastor está com Bíblia de papel hoje, né? Caderninho de anotação, né? É que o meu tablet bifou. Não sei o que deu nele lá, mas tudo bem. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: bendito a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo no primeiro versículo é uma coisa que me chamou muita atenção. Ali diz assim: bendito a Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou. Ele está no tempo passado. Então significa que todas as bênçãos já estão concretizadas em Cristo Jesus. Então muitas vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus está falando assim: eu não preciso te abençoar porque eu já te abençoei. O que você tem que fazer é tomar uma posição daquilo que você recebe nas suas mãos e tomar posse daquilo que já está preparado para você. Amém. Você veja que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado todas as coisas para a tua vida. E muitas vezes nós não estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus construiu e Deus fez e preparou para nós desde antes da fundação do mundo, é porque nós não estamos entendendo o que o Espírito Santo está falando para nós. E muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós, porque nós mesmos não entendemos onde nós estamos e quem somos em Cristo Jesus. Então, para mim, tomar uma posição de uma bênção, eu não preciso lutar por ela, porque eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Estão me entendendo? O caminho da igreja é muito mais simples e muito mais fácil do que aquilo que nós muitas vezes aprendemos até aqui. Ser abençoado nas mãos de Deus
não é questão de ser merecedor, como eu expliquei agora na introdução. Porque se Deus olhasse para nós por aquilo que nós merecemos receber de Deus, nós não íamos receber nada. Mas como nós somos feitos merecedores pela morte de Cristo Jesus e pela ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, então significa que Ele já nos abençoou e você já é uma bênção. Amém. Assim como Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção em todas as nações seriam uma bênção através ou a partir de Abraão. Então nós somos abençoados em Deus. Então quando eu preciso de um milagre de Deus, eu não preciso pedir o milagre de Deus, porque aquele que habita em mim conhece as minhas necessidades, as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso. O que eu preciso é entrar em Deus em oração, pedindo, adorando a Deus, não é pedindo, é adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Porque aquele que crê que Deus existe, a palavra de Deus diz assim, aquele que crê que Deus existe é galo do ardor daquele que o buscam. Então, se você crê que Deus existe, Ele já está te abençoando. Amém? Se você crê, a palavra-chave das nossas vidas é crer, irmãos. Amém. Porque bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Amém? Amém. Jesus disse isso. Então, quando nós não vemos as bênçãos de Deus, as bênçãos concretizadas na nossa vida, mas nós cremos que isso é possível, e a palavra de Deus nos respalda dizendo que todo aquele é possível, todo aquele que crê, para todo aquele que crê é possível todas as coisas, então significa que o que nós estamos fazendo é dando volta no meio do campo, ao invés de nós avançarmos para o gol. Amém? Amém. Nós precisamos entender que nós já somos abençoados em Deus. Amém. Porque essa palavra de Deus, que ela não foi escrita errada, ela está corretamente conforme o que Deus quer que você entenda nessa noite. E aqui está dizendo clarinho, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Amém? Amém. Então Ele não vai te abençoar de novo, porque todas as bênçãos já estão em Cristo Jesus. Amém. E você entenda uma coisa, se todas as bênçãos de Deus que nos abençoou estão em Cristo Jesus e você está em Cristo Jesus, significa que você está inserido dentro da bênção que Deus preparou para a tua vida. Amém. Verdade. Jesus, Ele faz parte da nossa vida. Se nós estamos inseridos nele, nós precisamos então entender que nós devemos tomar posse das nossas bênçãos. Amém. E muitas vezes Deus quer que você tome posse da tua bênção e você perde o tempo pedindo a bênção que Ele já te abençoou. Verdade. Né? E a palavra de Deus ela é muito clara aqui. Exceto que existem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção para poder entrar nesse lugar para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Aleluia. Aleluia. Estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Amém. No versículo 4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, ou seja, queridos, estar hoje no Japão, estar dentro de uma igreja, louvando a Deus, buscando a Deus, não significa que nós escolhemos a Deus, que nós nos escolhemos a estar convertido ao Senhor. Significa que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido a tua vida para estar aqui neste lugar. Todos que estão aqui nesta noite, não é um erro, Amém. não é uma falha da tua vida, que você veio parar no Japão, que você teve algum problema, alguma dificuldade no Brasil, você teve que vir para o Japão para trabalhar no Japão para você poder ter o sustento da tua casa, ou você veio para cá porque você precisava de comprar uma casa para você no Brasil, alguma coisa que você precisava concretizar no Brasil, então você não tinha dinheiro, você tinha que vir para o Japão, e você acha que isso foi uma oportunidade de você ter um futuro, ter uma coisa melhor na tua vida, e de repente você crê que isso é a meta da tua vida, e na realidade não é, você não é uma falha, você não veio aqui por um acaso. Você está nessa nação porque Jesus te colocou nessa nação. E isso não é de agora, isso não é situações que aconteceram na tua vida, não são de agora. São coisas que foram predestinadas por Deus desde antes da fundação do mundo, para que você estivesse nesse lugar nessa noite, glorificando a Deus e exaltando a Deus nessa nação. Então se você acha que muitas vezes tem pessoas que acham que nasceu
por um erro, por uma falha, por um acidente, muitas vezes aconteceu e você acabou nascendo. E você não foi um erro. Você foi um planejamento de Deus para esse lugar. Amém. Você faz parte do planejamento de Deus, do plano de Deus para esta nação. Amém. Você está aqui nesta igreja, nesta noite, não é por acaso. Amém. Você está aqui porque Deus preparou este dia para que você estivesse aqui. Verdade, sim. Aleluia. Se nós parássemos de ver e pensar naquilo que nós vamos ser no futuro, e nós nos focarmos naquilo que nós estamos vivendo no presente, e dar um lugar de primícia no nosso coração para Cristo, nós vamos crescer na vida espiritual e todas as coisas nos serão bem sucedidas. Porque uma vez que você para de pensar naquilo que você pode conquistar se você estivesse no Brasil, ou se você tivesse vivido no Brasil todos esses anos, que você está no Japão, você poderia estar de uma outra maneira, querido, você não ia estar de uma maneira nenhuma, você ia ter que estar aqui no Japão, porque Jesus, o Pai preparou para que você estivesse nessa nação. Amém. Então não tem como você correr das situações, ou você já está em Cristo, então você faz parte do plano de Deus, e você passou de ser predestinado para uma situação, para ser destinado para aquela situação. Amém. Entenderam? Amém. Vocês vão entender isso? O próximo versículo passa uma visão mais clara, mais ampla desse assunto que eu estou falando. Amém? No versículo 5 diz assim: e nos predestinou para filhos. Amém. Por que ele fala nos predestinou? Por que ele não disse destinou? Porque quando fala assim, eu sou destinado para alguma coisa, eu não tenho como escapar daquilo, é verdade? Sim. Eu estou destinado para ser aquilo. Mas a palavra de Deus diz que fala que Ele nos predestinou. Por que Ele nos predestinou? Quando fala assim, o pré-candidato à presidência, significa que ele não é candidato ainda. Amém? Ele está tendo um trabalho dentro do partido que lançou ele como pré-candidato, e dentro do próprio partido tem outra pessoa que também se lança pré-candidato para ver qual dos dois consegue a candidatura para ser o candidato à presidência. E quando nós falamos de pré, nós estamos falando de uma coisa que você pode mudar o seu destino. Então Jesus falou que você é predestinado. Amém? Ele tem um caminho para a tua vida, mas precisa de uma atitude da tua parte, com os teus lábios, crer, aceitar a Jesus para que você se torne filho. Amém. Porque existe o tal do livre-arbítrio, que você pode decidir se você quer ser filho ou não. Por isso que você foi predestinado para ser filhos. Mas já que você está aqui nesta noite, e todos que estão aqui levantaram um dia suas mãos e falaram assim: eu creio, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida, então significa que você já não é mais predestinado para filho, você já é filho. Amém. Amém. Amém? Então nós já estamos inseridos dentro de um Cristo que nos traz a bênção completa para nossas vidas. Porque tudo aquilo que está em Cristo está completo, amém? Amém. Cristo nunca vai dar nada para você incompleto. Tudo que Deus tem para a tua vida, Deus vai te dar tudo completo. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo até aqui? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós pensamos assim, mas a palavra que nós lemos no primeiro versículo fala que nós somos abençoados em Cristo. Aqui diz assim: e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ué, mas eu preciso de um milagre físico, natural. Eu preciso de um aumento de salário. Não é espiritual. Amém? Eu preciso de uma casa. Não é espiritual. Entende? É físico, você pode ver. Não é espiritual. Só que nós podemos voltar um pouquinho lá no começo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus diz assim: Deus criou os céus e a terra. Deus criou. Então significa que antes que o mundo fosse criado, quem existia? Deus. E Deus é o quê? Criador. É o Criador. Mas Deus é Espírito. Amém? E quando ele fala que ele preparou todas as coisas antes da fundação do mundo, significa que todas as coisas que estão no mundo é espiritual. A terra e tudo como você vê hoje estava criado no espírito, no mundo espiritual, para depois ela ser
feita no mundo natural. Então significa que todas as bênçãos, quando ele está falando que nós somos abençoados em todas as bênçãos espirituais, significa que tudo aquilo que eu preciso está lá. Tudo. No Espírito. É por isso que Jesus fala que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque a única coisa que se conecta com o Pai, com o mundo espiritual, é o nosso espírito. Então nós precisamos espirituar. Oi? Deu bichinho, deu. Eu tremi. Não. Tremeu. Então é o Espírito Santo, porque eu não vi nada. Nossa, mexeu tudo aqui. Então, Desculpa, pastor. tudo aquilo que nós precisamos está no mundo espiritual. Então Deus nos dá um instrumento, porque Deus não ia fazer alguma coisa que não fosse acessível à minha vida. Uma pessoa que está ainda no plano terreno, no plano carnal, ter acesso a alguma coisa que está no mundo espiritual. Como é que eu posso ter acesso a essas coisas? Aí Jesus vem e nos introduz uma palavrinha com 2 letras que é muito poderosa, chamada fé. Aleluia. A fé é o instrumento dado por Deus para que você acesse essas coisas do mundo espiritual e traga ela para a tua vida no mundo natural. Amém, verdade. Amém. É através da tua fé. Quando você crê, você acessa a fé, e quando você acessa a fé e utiliza a fé, você entra no mundo espiritual e requer, pega essas bênçãos para as tuas vidas. Porque não é uma coisa que você está pegando sem ninguém ver, está pregando porque Deus preparou para que você pegasse. O problema é que nós não entendemos o mecanismo de chegar no mundo espiritual diante de Deus e tomar essas coisas para nós. Nós achamos que fé é um instrumento que nós usamos somente para crer que Jesus morreu na cruz, salvou a nossa vida e para nós ter uma vida eterna. A vida eterna é uma consequência de uma situação, ou seja, de uma decisão que você tomou na tua vida que te dá direito à vida eterna. Amém? Porque se você não se posicionasse e não falasse eu quero aceitar Jesus, você não teria fé na tua vida. Amém? E consequentemente você não teria fé e você não teria acesso ao reino dos céus. Então a vida eterna é uma questão de posicionamento nosso diante do Pai, aceitando seu Filho e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Amém. Então a fé, ela não vai te salvar. A fé, ela te dá acesso às coisas de Deus. Estão entendendo? Aleluias. Glória a Deus. Por isso que, uma coisa interessante, muitas vezes nós paramos para ver a nossa vida, ou ver as pessoas ao nosso redor, você vê que as pessoas elas estão continuamente buscando alguma coisa em Deus, não é verdade? Eles estão pedindo alguma coisa de Deus, e muitas vezes nós estamos pedindo coisas que não nos convém ter. Às vezes nós estamos pedindo coisas que, em vez de nos abençoar, Ele não vai trazer bênção para a nossa vida. Né? E muitas vezes nós, como pedimos alguma coisa, nós estamos fazendo errado, sabia disso? Quando você pede alguma coisa a Deus, você está fazendo errado. Nós estamos invertendo as situações. Nós estamos invertendo aquilo que Deus planejou para nós. Porque lá em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão Acrescentado. Lá ele está dizendo para você orar e pedir alguma coisa? Ou ele está mandando você buscar o primeiro reino de Deus? Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, significa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Prioridade absoluta na nossa vida é o reino de Deus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus deixou é como espelho para que nós pudéssemos olhar nele e nos espelhar nele e fazer aquilo que Cristo fez e fazer as mesmas coisas e os mesmos milagres que Cristo fez, significa que nós estamos fazendo e buscando o reino de Deus e manifestando ele nesse lugar. E quando nós fazemos essas coisas, as outras coisas que são necessidade na minha vida, elas vão ser supridas. Porque nós estamos buscando aquilo que Deus mandou nós fazer. Jesus falou, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então, quando nós estamos recebendo o bênção de Deus, significa que nós estamos fazendo a coisa correta. E muitas vezes nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos de um milagre, mas nós sempre estamos buscando uma segunda oportunidade, um segundo plano, vamos dizer assim, para nós fazermos aquilo com as nossas próprias mãos.
Eu estava comentando com o Sérgio uma coisa que o Espírito Santo me fez falar para minha esposa esse dia atrás, e é uma coisa que me tocou forte, me grudou no meu espírito mesmo assim, e realmente aquilo tornou vida em mim, né? Existem situações na nossa vida em que nós paramos e pensamos assim, bom, se não der dessa maneira, então eu vou ter que ver um outro jeito para dar. Não, mas Deus vai abençoar, eu sei que Deus vai abençoar, mas eu vou deixar isso aqui preparado. Significa, quando você toma esse tipo de atitude, você não está operando em fé. Não está operando em fé. Verdade. Porque a fé não te dá direito e nem oportunidade de ter o segundo plano. Ou é ou não é, tem que ser fé. Para que a fé opere na tua vida, não tem um escape. Ou você crê, ou você não crê. Quando você tem uma dificuldade na tua vida, você fala assim, se por acaso acontecer isso, o que nós vamos fazer? Não vai acontecer, porque a minha fé não me dá direito de ter uma segunda oportunidade, uma via de escape para essa situação. Aleluia. Porque quando eu coloco o plano de Deus na minha vida e falo assim, não, tem que acontecer e vai acontecer dessa maneira, significa que eu estou me posicionando em fé e eu não dou nenhum lugar na minha carne, na minha vida, para que eu possa duvidar de que aquilo que eu estou crendo venha a ser concretizado. Porque se eu duvido daquilo que Deus pode realmente fazer aquele milagre na minha vida, eu já perdi a bênção. Então a fé, quando nós operamos em fé, ela não nos dá direito de ter um segundo plano. Amém? Verdade. Se quer operar em fé, é difícil você não ver a solução das coisas. É difícil você olhar para a situação e você não falar assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Se você não parar, não se posicionar e falar assim, não, tem que ser com fé. Tem que ser por fé e vai ser pela fé. Amém. Né? E de repente você vê um dia ruim para você, e fala assim, não, agora não vai dar certo, não vai dar certo. De repente outro dia as coisas começam a se encaixar, né? E Deus começa a mover as coisas. Aí você passa naquele dia que você vê que as coisas estão encaminhando, você fala assim, pô, se eu tivesse escrito lá na frente, eu não teria passado aquela noite que eu passei anterior, sem dormir. Se eu tivesse escrito desde o começo, né, eu estaria em paz até aqui. É porque muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o lugar onde nós estamos em Cristo Jesus. Vamos pular um pouquinho mais para frente? Lá no capítulo 1, ainda no capítulo 1, no versículo 20 em diante. Aqui mostra exatamente onde nós estamos. E muitas vezes nós não compreendemos esse texto como deveríamos entender. Todos acharam? Amém. Amém. E diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitou dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, o poder, potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, segundo todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Aleluia. Vocês compreenderam a leitura? Esses dois versículos que nós lemos, esses 3 versículos que nós lemos, são os 2 versículos que empoderam a igreja de um poder tremendo. Verdade. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Cristo ressuscitou. Amém? Esse já é um poder tremendo, porque se Cristo não ressuscitasse, não teria vida em nós. Amém? Amém. Eu já falei uma vez aqui que se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia dar vida a nós, porque Ele não podia dar aquilo que Ele não tem. Amém? Mas Ele ressuscitou, então Ele pode nos dar vida. Amém. Dos mortos pondo à sua direita. Deus, então, o Pai dá todo o poder nas mãos de Jesus nesse momento.
acima de todo principado, e poder e potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Irmãos, não somente nessa vida que nós vivemos agora, que nós estamos agora, antes da vida de Jesus, da segunda vinda de Jesus, mas também depois da vinda de Jesus, tudo já está debaixo dos pés de Jesus. E mais o mais impressionante de uma coisa que nós lemos e não entendemos nesse versículo, é o que vem agora. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Pastor, vem cá um pouquinho, pastor. Presta atenção. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aleluia. Quem é o cabeça? Cristo. Cristo. Quem é o corpo? E onde ele diz que ele sujeitou todas as coisas? Não significa que nós estamos sobre todas as coisas. Nós temos o poder sobre todas as coisas. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então todas as coisas, não só desse século, mas como do vindouro, estão debaixo dos nossos pés. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse versículo é o versículo que empodera a igreja do poder que você não tem ideia do poder que Deus está te dando nessa noite. Amém. Meu Você não pode operar em poder, em autoridade, se você não conhece. Porque quem conhece a verdade vos liberta. A verdade é nesta noite que Deus está nos dando, está nos libertando da nossa cegueira espiritual, está tirando as escamas para entendermos quem nós somos em Cristo Jesus e o poder que nós temos em Deus. Amém. Irmãos, Deus está dizendo aqui, olha, eu vou voltar um pouquinho o versículo aqui, preste atenção no que Deus colocou debaixo dos nossos pés. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas estas coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Aleluia. Amém. Querido, a igreja é a plenitude de Cristo, filho. Pastor, mas se a igreja não está reunida como nós estamos aqui nessa noite, cadê o corpo? O corpo é você. Amém. O corpo é você. Então significa que você tem a plenitude de Cristo sobre a tua vida. E se você tem a plenitude de Cristo sobre a tua vida, o Espírito Santo ele pode agir de todas as formas, maneiras, através da tua vida. Você tem a plenitude da graça de Deus sobre a tua vida. Você não tem uma parte da graça, você tem a plenitude da graça. Você não tem uma parte da glória de Deus, você tem a plenitude da glória de Deus sobre a tua vida. Você não tem a plenitude do conhecimento, você tem todo o conhecimento sobre a tua vida. Amém. Então significa que você, para reinar sobre todas essas coisas, significa que você não tem uma parte do poder de Deus, você tem a plenitude do poder de Deus sobre a tua vida. Querido, os nossos pés estão sobre todas as coisas que Deus criou. Todas as coisas que Deus criou estão debaixo dos nossos pés. Amém. Muitas vezes não sei se já pensaram isso de mim, mas toda vez que o pastor Célio prega, ele sempre pega de bênção, de prosperidade, disso, daquilo. Ele nunca prega de dificuldade, de problema, disso, daquilo. Meus queridos, por que eu vou pregar do problema se eu tenho que exercitar a minha mente, a mente de vocês, naquilo que Deus planejou para a nossa vida? Porque a palavra de Deus em Colossenses diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Amém. Querido, por que eu vou exaltar o problema, o trabalho que o diabo faz contra a nossa vida? Se dentro da dificuldade Deus já me tem dado a resposta. Amém. Porque a palavra de Deus diz assim: se passarem pelo fogo, ele não arderá em ti. Por que eu vou me preocupar com o fogo, se Deus está falando que ela não vai arder em mim? Amém. Por que eu vou me preocupar com o problema que eu estou vivendo, se Deus fala para mim, eu tenho a solução e você sabe qual é a solução? Se passarem pelas águas, as águas não te afundam, você não vai se afogar nas águas. Se passar pelo fogo, não vai te queimar. Por que eu vou exaltar o poder que o fogo tem de arder em mim, na minha carne? Por que eu vou exaltar a água que ela pode me matar?
Se Deus está falando para você, se você passar pelo fogo, ela não vai arder em ti, significa que eu tenho a vitória nas minhas mãos. Amém. Se você está passando por dificuldade, problema na tua vida, Jesus é a resposta. Amém. Aleluia. Jesus é a resposta que você precisa ter na tua vida. Aleluia. Você tome um posicionamento na tua vida nessa noite e declare: eu vou vencer. Não há mais excusa para essas coisas. Eu vou vencer em Cristo. Eu vou receber de Deus a vitória que Ele tem para minhas mãos, porque o que o Deus me deu nessa noite me empoderou de um poder, de uma autoridade que me faz vencer sobre todas as coisas, sobre toda dificuldade, e sobre todo demônio, sobre toda potestade, sobre todo domínio, sobre todas as coisas que se levantem contra mim. Eu estou sobre eles, porque Deus me constituiu como cabeça desse lugar, como o corpo que maneja uma cabeça, que é o dono de todas as coisas, que planejou todas as coisas, que concretizou todas as coisas. Significa que eu também posso fazer essas coisas, porque Jesus, quando estava na terra, fez os milagres, ressuscitou os defuntos, curou os paralíticos, deu visão aos cegos, e Ele falou para os seus discípulos: coisas maiores que essas vocês farão. Por quê? Porque nós somos a plenitude do corpo de Cristo, e Cristo não opera nada se não for através da sua igreja. Cristo não opera nada se não for através da sua igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo está sobre a sua igreja. Ele ama a sua vida, Ele ama a sua vida. Ele entregou a sua vida para dar a vida que você precisa para sobreviver nesse lugar. Ele é o cabeça da igreja. E Ele te colocou não somente a igreja num corpo, como nós estamos aqui, mas você em particular, você é a plenitude de Deus. E através de você Deus quer agir, através de você Deus quer conquistar, através de você Deus quer libertar, através de você Deus quer trazer vida àqueles que não têm vida, através de você Deus quer resgatar vidas que foram engolidas pelas lutas e pelos problemas e pelas dificuldades que o mundo tem colocado. Deus quer usar a tua vida. Você é o plano de Deus para o milagre acontecer. Deus não vai fazer um milagre na vida das pessoas que estão ao teu redor e com imposição de mão de outras pessoas. Não, Deus quer te usar. Amém. Deus não precisa trazer pessoas de fora para fazer milagre na tua vida. Você tem todos os caminhos e todas as coisas que você precisa para realizar o milagre na tua vida. Amém. O que nós precisamos é entender e conhecer a verdade de Deus. Porque quando nós conhecemos a verdade de Deus, ela nos liberta de toda essa religiosidade que nós temos ainda no nosso coração, na nossa mente. Que nós precisamos, para ser merecedor de alguma coisa, nós precisamos fazer isso ou fazer aquilo. Querido, Cristo já fez tudo na cruz do Calvário e está te dando de bandeja. Basta você crer. Quem crê, é possível todas as coisas aquele que crê. Se você crê em Cristo Jesus, você está sendo habilitado a realizar as coisas que Cristo fez. Deus precisa que você se posicione. Deus precisa que você tome posse dessa palavra nessa noite. Amém. E não olhe para as suas dificuldades, para os problemas que vão se levantar na tua vida. Fala: Jesus me colocou sobre eles. Amém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Está tendo ideia do que Deus está falando para a tua vida, para a nossa vida nessa noite? Amém. Significa que não importa o que eu viva, não importa aonde eu esteja. Se eu estou no meio do fogo, se eu estou no meio do mar, me afundando ou não, eu estou sobre ele. Amém. Todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Se coloca de pé um pouquinho. Olhe para os teus pés. Debaixo dos teus pés estão as coisas deste século e do vindouro também. Debaixo dos teus pés, todo aquele que você não tinha entendimento, que tem lutado contra a tua vida, toda potestade, todo demônio, todas as lutas espirituais que você tem enfrentado hoje por falta de não ter o conhecimento dessa verdade, ele hoje tem que voltar para debaixo dos teus pés. Porque debaixo dos teus pés é o lugar onde Deus colocou eles. Enquanto nós estamos de pé sobre este lugar, significa que nós temos o poder e a autoridade no lugar onde nós estamos. Amém. Porque todas as coisas estão sujeitas a nós.
todas as coisas estão sujeitas a nós. Amém. Em nome de Jesus. Você é o ministro de Deus nesse lugar. Aleluia. E Deus fala que dos seus ministros faça labareda de fogo. Verdade. Amém. Amém. Então significa que o poder de Deus, ele é tão forte na vida de vocês a partir de agora, que essa palavra abriu a tua mente e realmente ver quem você é e onde você está em Deus. Que cada vez que o mundo espiritual negativo do inferno olhar para a tua vida, ele vai ver fogo. Amém. Por favor. Alguém já viu fazerem libertação uma vez endemoniado? Quando a pessoa vai tocar nele, ele grita, está queimando, está queimando. Está queimando, não toque, está queimando. Aí você toca na pessoa, a pessoa começa a gritar. Por quê? Porque o ministro é uma labareda de fogo de Deus nesse lugar. Então vocês entenderam a posição que vocês estão no mundo espiritual, queridos? Posso sentar, irmãos? Vocês entenderam a posição que vocês têm no mundo espiritual de autoridade, queridos? Jesus não morreu na cruz somente para salvar a tua vida. Jesus morreu na cruz para te constituir aqueles que iam fazer as mesmas coisas que Ele. Jesus constituiu você como igreja nesse lugar, para manifestar o poder e a glória do Pai sobre este lugar. Então nós estamos, irmãos, com todas as coisas nas nossas mãos. E lá no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: agora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por isso que agora nós podemos entender com clareza por que nós podemos, por que todas essas coisas podem ser possíveis na nossa vida, segundo o poder que em nós opera. Significa, irmãos, se está operando em nós, por que Deus vai realizar? Entenderam? Deus já te constituiu. Você veja que Deus fez todas as bênçãos, preparou todas as bênçãos para você. Te predestinou como filho. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Já não passa a ser predestinado, passa a ser filhos. Jesus, ele mostra para você que ele colocou você sobre todas as coisas. E todas as coisas estão sujeitas debaixo dos teus pés. Amém? E agora ele fala assim, para provar para você que você tem poder e autoridade para realizar tudo quanto mais abundantemente aquilo que você mesmo pensa. Esse versículo aqui não está dizendo que Deus vai fazer por você. Porque no final do versículo ele diz, sobre o poder que em vós opera. Amém. Amém? Segundo o poder que em nós opera. Você veja que no começo do versículo ele fala, aquele que é poderoso. Onde está o poder de Deus? Onde está o poderoso? Ele está em mim. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Amém. E ali e sigue dizendo, para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais além, muito mais abundante do que aquilo que eu penso na minha mente natural. Eu posso realizar, porque o poder que opera em mim realiza isso através de mim. Estão entendendo? Porque o poder que em nós opera. Aleluia. O poder que em nós opera significa que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele opera com poder, com autoridade sobre as nossas vidas, através das nossas vidas, para realizar muito mais além daquilo que eu penso que eu posso alcançar. Amém. Então você veja que Deus planejou todas as coisas, te constituiu debaixo dos teus pés estão todos sujeitos a todas as coisas e te empoderou num poder que você não tem ideia do que você pode fazer com ele. Mas a partir de agora eu estou abrindo a tua mente, o Espírito Santo está abrindo as nossas mentes para que nós possamos operar aí em poder e autoridade. Mas muitas vezes você vai pensar e vai parar e vai pensar assim, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus, quando te predestinou para filho, ele sabia como é que você ia ser. Ele sabia das suas dificuldades, sabia dos seus problemas, das suas debilidades, mas ele falou assim, não, eu quero, eu amo, eu vou morrer por você na cruz. Então quando você aceita Jesus, querido, Jesus não aceita você porque você foi perfeito para aceitar Jesus. Jesus aceitou você com as suas imperfeições.
e com as suas imperfeições, Jesus falou assim, eu vou te empoderar, porque vou fazer de você o templo do meu Espírito. Amém. Mesmo com as tuas imperfeições, eu vou te empoderar e vou colocar debaixo dos teus pés, sujeitar todas as coisas, não somente nesse século, mas também no vindouro. Amém. Mesmo com as tuas imperfeições, com as tuas debilidades, com o teu falta, muitas vezes com a tua mente pequena, eu vou te empoderar, porque através de você vai operar um poder que você vai realizar grandes coisas. Amém. No nome de Jesus, eu creio. Te convido para se colocar de pé nessa noite. E o versículo para fechar diz assim, no versículo 21, capítulo 3, versículo 21 diz assim, a esta glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Amém? Querido, eu quero que você ore hoje, de uma seguinte maneira. Quero que você peça ao Espírito Santo que Ele, tudo aquilo que você compreendeu, você entendeu hoje nessa ministração, peça ao Espírito Santo que grave no teu espírito. Que na tua alma, a tua alma ela é falha. A tua mente ela é falha, ela esquece. Mas se tiver gravado no teu espírito, no momento que você precisa, ele vai vir à tona. Amém? Aí quando ele vier à tona, você fala assim, não, eu posso. Eu posso passar por isso. Eu posso fazer isso. Amém? Então você peça a Jesus nessa noite. Pai, que essas palavras dessa noite fiquem gravadas no meu espírito. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, que teu Espírito Santo não comece, Senhor amado, a descer sobre este lugar, Pai. Comece a manifestar sobre este lugar, ó Deus. Que teu Espírito Santo nessa noite, que cada palavra que foi ministrada aqui, que foi dirigida pelo teu Espírito, possa chegar, Senhor amado, a ser gravada em nossos espíritos, Pai. Para que no momento oportuno, Deus, essas coisas que foram guardadas, Senhor amado, dentro de nós, ó Deus, possa vir à tona. Pai amado, não deixe esquecer, ó Deus, a tua igreja, Senhor amado, a cada membro que está aqui nesta noite, do poder e da autoridade que o Senhor tem dado a eles, ó Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eu quero que o Senhor quebre todas as correntes, todas as cadeias, todo, Senhor amado, bloqueio espiritual, todos os bloqueios mentais, ó Deus, todas as escamas, Senhor amado, sejam retiradas, todas as vendas, Senhor amado, sejam retiradas nessa noite. Pai amado, eu declaro sobre esta igreja a liberdade total no mundo espiritual, Deus, no mundo físico, no mundo natural, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu declaro, Senhor amado, que todos os lugares onde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor amado, seja manifesta a tua glória, Pai. Porque nós somos portadores dessa glória, Senhor amado, e nós entendemos que no mundo espiritual todas as coisas estão sujeitas aos nossos pés, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, através dos nossos lábios, ó Deus, nós possamos proferir palavras de autoridade, ó Deus, e manifestar, Senhor amado, através dos nossos lábios, ó Deus, a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu peço, Senhor amado, que o Senhor venha empoderar, Senhor amado, a tua igreja nesta noite. Amém. Pai amado, cada vida que está aqui nessa noite seja empoderado pelo poder do teu Espírito Santo, quebrando todas as coisas, ó Deus, renovando, Senhor amado, as forças, Senhor amado, renovando os votos, renovando, Senhor amado, as coisas que eles precisam ser renovadas, Senhor amado, no seu espírito, para que eles possam ter e viver, Senhor amado, o melhor desta terra. Pai amado, coloca, Senhor amado, nas nossas mentes, ó Deus, mentalidade de reis e sacerdotes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu declaro que esta igreja, Senhor amado, seja liberta em nome do Senhor Jesus Cristo de todas as coisas, Senhor amado, que tem segurado o crescimento, que tem segurado, Senhor amado, e bloqueado o entendimento, Pai amado, todas as coisas, Senhor amado, que o inimigo tem feito, Senhor amado, que tem surtido efeito no meio da tua igreja, nós quebramos agora, Pai. Nós declaramos, Senhor amado, que esta igreja, a partir de agora, seja uma igreja frutífera em Ti, ó Pai. Nós declaramos, Senhor amado, que esta palavra, ó Deus, veio para trazer, Senhor amado, um marcador de página, Senhor amado, que nós possamos colocar agora uma nova história neste lugar, nesta nação, sobre as nossas vidas, ó Deus, e que cada vida que está aqui neste lugar, nesta noite, Senhor amado, seja uma caneta de Deus para escrever uma nova história neste lugar, ó Pai, com poder, com autoridade, Deus, e que cada um daqui, ó Pai, saia daqui desta noite, ó Deus, para fazer aquilo que o Senhor fazia quando o Senhor esteve neste lugar, Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos empoderado nessa noite de um poder e de uma autoridade, ó Deus, que nos dá direito, ó Deus, no mundo espiritual, de fazer e realizar todas as coisas que o Senhor fez. Por isso, ó Pai amado, nós possamos,
Senhor amado, começar a contar, Senhor amado, os testemunhos e os milagres que aqui ocorrerão. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, sejam coisas visíveis, Senhor amado, para que o Teu reino seja implementado, Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda a fraqueza nesta noite no mundo espiritual. Pai amado, que tem bloqueado, Senhor amado, a manifestação do Senhor sobre esta nação. Pai amado, que esta igreja, Senhor amado, seja um ponto, Senhor amado, fixo da Tua glória, Pai. Que neste lugar, ó Deus, seja na nossa igreja em português, ó Deus, mas seja também na igreja japonesa, seja um lugar, ó Deus, de manifestação do Teu poder e da Tua glória. Eu declaro que neste lugar, ó Deus, o Teu poder, Senhor amado, e o Teu reino seja manifesto. Todas as vezes que aqui nesse púlpito, Senhor, for invocado o Teu nome e Teu Espírito, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja 4 na 7, pastor. Paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Uma palavra poderosa.